A medida provisória se transformou no principal instrumento de poder executivo para propor e alterar leis. Em meio à dificuldade de articulação no governo Bolsonaro com o Congresso, 2 projetos voltaram à pauta na Câmara e no Senado. Um deles tenta limitar o poder do presidente na edição desse tipo de medida. O senador Randolfo Rodrigues é um dos autores da proposta que limita em 5 o número máximo de medidas provisórias editadas pelo presidente da República no período de 1 ano. Quando foi concebida a medida provisória na Constituição de 1988, era para ela ser utilizada pelo presidente da República em caso de relevância e urgência. Editar 10, 15, 20 medidas provisórias, como os governos têm feito ao longo do tempo, fere o princípio que deu luz à medida provisória na Constituição de 1988. A proposta ganhou força depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixou vencer a MP da regulamentação fundiária, porque a proposta aprovada na Câmara chegou em cima da hora para a votação, sem tempo para a análise dos senadores. Desde que assumiu, o presidente Jair Bolsonaro já editou 14 medidas provisórias. O número é bem menor do que em outros governos, mas a oposição quer limitar o poder do presidente de governar por MPs. O instrumento da medida provisória tem sido usado por presidentes desde a redemocratização. Foi assim no governo Sarney, que editou 125 MPs em 24 meses de governo, média de 1 a cada 6 dias. Fernando Collor, em 31 meses, editou 89, 1 a cada 10 dias. Fernando Henrique Cardoso editou 365 em 8 anos, 1 a cada 8 dias. Lula foi o que mais editou medidas provisórias. Nos 8 anos de governo, foram 419, 1 a cada 7 dias. Já Dilma Rousseff editou 204 MPs, 1 a cada 9 dias. E Michel Temer, 83 MPs, 1 a cada 6 dias e meio. Para este especialista em direito constitucional, o uso indiscriminado de medidas provisórias retira o poder do Congresso de legislar. Então, nesse sentido, o Poder Legislativo adicionar à Constituição uma limitação é, na verdade, a busca pela proteção das suas prerrogativas, pela proteção da sua força e da sua competência. Já este professor de Direito Constitucional afirma que o problema não é o número de medidas provisórias, mas a relação entre governo e Congresso. Não dá para esperar sempre o Congresso agir normativamente para fazer o Brasil andar. Então, se nós formos examinar o passado do Brasil, 10 em cada 10 presidentes fizeram uso ou de decreto legislativo ou de medida provisória. Por quê? Porque nem sempre o Congresso anda na velocidade que a população e o Poder Executivo precisam. Existe outro projeto em tramitação para redefinir os prazos para análise das medidas provisórias no Congresso, uma reclamação constante dos senadores. Na proposta apresentada em 2011, o prazo de 120 dias estabelecido pela Constituição passa a ser dividido em 80 dias na Câmara, 30 dias no Senado e mais 10 caso o texto seja alterado e volte para a Câmara. Para a líder do governo no Congresso, qualquer mudança que limite o uso de medidas provisórias pelo Executivo seria um desastre para a administração do país neste momento. Claramente uma tentativa de limitar os poderes do presidente da República, mas que pode ter um impacto nefasto para o país. Medidas urgentes poderiam entrar na fila de uma discussão interminável, e isso é muito ruim.